Olá, alunos! Aqui é o professor Renato, iniciando uma aula de matemática para o primeiro ano. Bom, pessoal, conforme você já sabe, né, a partir de então eu que estou responsável por preparar todas as aulas de matemática das turmas de primeiro ano. Então, eu espero contar com vocês para toda a participação, estudo, dedicação, tá certo? E vamos lá! Hoje, nessa semana, nós estamos iniciando os conteúdos do terceiro período. Então, vamos começar uma nova unidade de estudo hoje. Nós iremos trabalhar o início do capítulo 4, que é um pouco sobre a função quadrática, tá? Até então, vocês estavam estudando a função afim, que era a função de primeiro grau. Agora, nós iremos começar o estudo da função quadrática, que é a função do segundo grau. E para isso, nós vamos descobrir hoje, né, estudando a sua definição e as suas características e também a ideia de valor da imagem da função, tá certo? Então, vamos comigo para mais uma aula. Inicialmente, nós vamos definir o que é a função quadrática, tá certo? Quadrática, pessoal, tem a ver com o quadrado, que tem a ver com o expoente 2, tá certo? Então, vejamos aqui a seguinte definição. Uma função f definida dos números reais para os números reais, tá? Chama-se quadrática ou do segundo grau quando existem números reais a, b e c, que nós vamos chamar de coeficientes, com o coeficiente a diferente de zero. Essa condição aqui, pessoal, é importantíssima. Tal que existe f de x, ou seja, a sua imagem associada a essa expressão, ax ao quadrado mais bx mais c, para todo o valor de x pertencente aos números reais, tá certo? Então, assim, isso aqui para vocês compreenderem de início é um pouco complicado, mas vendo exemplos vocês vão entender melhor, tá certo? Então, acompanhem comigo os seguintes exemplos. Essa primeira função, o que a gente está observando aí, né? F de x igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 1, tá? Até as últimas aulas, nós estávamos estudando funções que não tinham esse expoente 2. Por exemplo, 2x mais 1 é uma função afim. Mas quando eu adiciono aqui um novo fator, né, um novo termo, que no caso é o 3x ao quadrado, esse x ao quadrado torna essa função uma função do segundo grau, ou função quadrática, tá certo? E nessa função, inicialmente, é importante nós conhecermos os seus coeficientes, que são eles, o a, o b e o c. O a acompanha o x ao quadrado, o b acompanha o termo x e o c é o termo independente, tá certo? Então, nessa função, o que eu tenho aqui? Quem acompanha o x ao quadrado é o 3, então eu vou dizer que o a é igual a 3. Quem acompanha o termo x, né, com expoente 1, que não aparece, é o número aqui menos 2, tá certo? Se tiver negativo, o sinal também tem que vir junto. No caso, o b é menos 2. E o termo independente aqui, o nosso c, é igual a 1, tá certo? Isso aqui é uma coisa muito importante que nós devemos aprender a fazer. Eu creio que todo mundo viu isso aqui no nono ano, tá, pessoal? Que são identificar os termos de uma equação de segundo grau. No caso aqui, é uma função, tá certo? E a gente vai continuar vendo aqui outros exemplos. Continuando. Nessa função aqui do item B, f de x igual a 4x negativo ao quadrado mais 4x menos 1. Veja que aqui, no x ao quadrado, eu tenho o coeficiente menos 4. Então, o a é menos 4, tá certo? Acompanha também o sinal, tá certo? O termo b é 4 positivo, que acompanha só o x. E o termo independente é menos 1, tá? Na C, nós temos aqui uma outra função, menos x ao quadrado mais 100x. Observe que não tem um termo independente. Aí vamos lá. Quem acompanha aqui o termo A? Tem um menos aqui, pessoal, mas tem que ter um número. Se não tivesse esse número, tá? Ele seria 0. Mas como tem, no caso aqui eu vou dizer que o A é menos 1, tá certo? Toda vez que você vê o termo, mas não vê o coeficiente, é porque o seu coeficiente é 1. No caso aqui, como tem menos, ele vai ser menos 1. O termo B, que acompanha o x, aqui no caso é 100. E como não tem o termo independente, o C vai ser 0. Tá certo? O item D.
Temos aqui a função x² menos 4. Falta o termo de x, né? Então, no caso aqui, essa função não tem o coeficiente b. No caso, como aqui tem o x², o seu coeficiente a vai ser 1, tá? E o termo de b não tem, então vai ser 0. Agora, o termo independente aqui, o menos 4, ele vai ser o c, tá certo? Outro exemplo, para a gente finalizar. Nessa aqui, eu só tenho apenas o termo que acompanha o x², né? Que é o coeficiente a, que no caso aqui vai ser igual a 20. Os outros dois, o b e o c, não estão aqui. Isso quer dizer o quê? Que eles dois são iguais a 0. Tá certo? Se você der falta de um termo desses, é porque ele é 0. Tranquilo? Então, pessoal, a primeira parte de hoje consistia basicamente nisso. Em você ver exemplos de função do segundo grau, reconhecer os seus coeficientes, tá certo? E lembrando que a condição para ser do segundo grau é que na função o coeficiente que acompanha o x² jamais seja 0, tem que ser sempre diferente. Observe que aqui os valores, 3, menos 4, menos 1, 1 e 20 são todos diferentes de 0. Se você tiver, por exemplo, uma função que aqui seja 0, ela não vai ser do segundo grau, tá? Isso se for o que acompanha o termo de x². Aí vamos ver aqui exemplos de que não são funções quadráticas, né? Que não são funções de segundo grau. Um exemplo aqui, f de x igual a 2x. Por quê? Se você fosse observar aqui, olha, teria o termo b, mas o termo a não tem, seria 0. E não pode ser 0, tem que ser diferente. Nessa outra aqui, aqui tem o x² e o 2, então o a seria 2. Qual é o problema? É porque o maior expoente dela aqui é um 3. Para ser quadrática, o maior expoente tem que ser 2. Então, essa também não é função quadrática, tá certo? E um outro exemplo, essa aqui, essa função 4 elevado a x. Gente, o maior expoente tem que ser 2. Aqui você não sabe que expoente é o x, então ele pode ser 2, pode ser 1, pode ser 0, pode ser negativo, mas eu não tenho a certeza. Portanto, essa função ela é chamada de exponencial, mas não é quadrática, tá certo? Então, espero que tenha compreendido essa primeira parte. Agora a gente vai ver o que? A seguinte observação. Portanto, toda função será quadrática se o número 2 for o maior expoente de x. Observem aqui, gente, olha que o maior era 3, então ela não é quadrática. Agora, em todas essas que eu mostrei, de A até E, elas todas têm o maior expoente de x sendo o 2, que é o nosso quadrado. É isso que vai dar o nome de função quadrática. Tranquilo? Vamos ver aqui, pessoal, outros casos, né? Que as funções elas não vão aparecer de imediato com o expoente de x², mas elas vão aparecer na forma fatorada. Como é que eu vou trabalhar isso? Veja aqui o seguinte exemplo, né? A função f de x igual a x mais 3. Olha, isso aqui é um quadrado só, certo? Elevado ao quadrado mais 5. Ela é quadrática? Bom, primeira coisa que a gente está observando é que o x aqui não está ao quadrado. Mas essa soma aqui, ela está ao quadrado. Então, para descobrir se ela é ou não, eu tenho que calcular quanto é esse quadrado aqui para verificar, tá? Então, eu vou calcular isso aqui e depois eu substituo e vejo o resultado. Vamos lá, então, né? X mais 3 ao quadrado, pessoal, é como se fosse o seguinte. Isso aqui é uma base. Eu vou repetir ela 2 vezes, né? E multiplicar. Então, vai ficar assim, ó. Isso vai ser igual a x mais 3 vezes x mais 3. É uma multiplicação de 2 fatores duplos. O que eu vou fazer aqui, então? Aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. É aquele famoso chuveirinho. Esse vai regar para cá, e esse vai regar para cá e para cá. Vejamos aqui. O x ele vai multiplicar o x. X vezes x resulta em x ao quadrado. Olha ele aparecendo aí, né? O x também vai multiplicar o 3, que está no outro termo. Então, x vezes 3 fica 3x. Como são positivos, fica 3x positivo. Terminou o x com os 2, agora eu vou para o 3 aqui, tá? Esse 3 multiplica o x, que vai dar 3x positivo também. E esse 3 multiplica esse 3 também, que vai dar 3 vezes 3, que é 9. Positivo, porque ambos são positivos. Então, esse quadrado aqui resulta nesse polinômio, né? X ao quadrado mais 3x mais 9. Aí,
eu vou reescrever isso aqui tudo aqui, tá, pessoal? Vamos lá, para a função. Esse quadrado resultou nisso. Aqui eu posso somar, né, o 3x mais 3x, porque são fatores semelhantes, são termos semelhantes. Então, repete x ao quadrado, né? Só que ainda tenho que acrescentar aqui o 5, estão vendo, né? Então eu boto aqui mais 5, que é o que eu tinha antes, porque isso aqui tudo resultou desse quadrado, né, que eu multipliquei, que vai ser igual. X ao quadrado eu repito, né, porque não tem um termo semelhante a ele. 3x mais 3x eu posso somar, que dá 6x positivo. E 9 mais 5 vai dar 14, tá? Então, essa função que eu tinha nesse formato resultou nessa função. Aí eu pergunto, o maior expoente daqui é 2? Sim. Eu tenho os valores de A, B e C? Tenho. Então, o A é 1, o B é 6 e o C é 14. O A é diferente de 0? Com certeza. Se é diferente de 0 e tem os fatores, obviamente eu tenho sim uma função quadrática, tá certo? Vamos para a próxima. Verifique se f de x igual a 2x mais 3 vezes 5x menos 1 é quadrática. Pessoal, vezes por quê? Porque toda vez que você vê dois parênteses sem nada entre eles, aqui eu tenho o sinal de vezes, tá certo? Então, para eu poder saber se isso aqui é quadrático ou não, eu vou ter que multiplicar aqui esses dois polinômios. Observem comigo. Vou escrever f de x igual, né? Aí eu vou multiplicar agora. Fazendo como? Igual eu fiz aqui antes, só que são outros números. Aí eu começo. O 2x multiplica o 5x, que vai dar, ó, 2 vezes 5 dá 10. Dá 10 vezes x, dá x ao quadrado. Então fica 10x ao quadrado. Tranquilo? Agora, o 2x vai multiplicar o menos 1. Como aqui tem negativo, ó, menos e mais vai ficar menos. 2x vezes 1 fica menos 2x. O 3 agora, né? Terminei esses dois. 3 vezes 5x, são ambos positivos, né? 3 vezes 5 dá 15, 15x. E depois o 3 multiplica o menos 1. Mais e menos fica menos, né? Então, 3 vezes 1 dá menos 3. Bom, observe que já aparece aqui o x ao quadrado, né? Então, eu só vou ajeitar isso aqui, né? Juntar esses dois termos aqui, porque eles são semelhantes, para poder descobrir quem são os coeficientes A, B e C dessa função. Então, vamos lá. 15x menos 2x dá 13x, né? Então, eu posso escrever o seguinte, que f de x é igual a 10x ao quadrado mais 13x menos 3, né? Aqui eu somei esses dois termos. Nesse caso aqui, o A é 10, né? A componente ao quadrado. O B é 13 e o C, o termo independente, é menos 3. Aí, pessoal, como o A é diferente de zero, portanto, eu tenho sim uma função quadrática. Ok? Pessoal, eu espero que tenham entendido essa primeira parte, tá certo? Vamos agora para a última parte de hoje, que é trabalhar o valor ou a imagem da função, tá? O que é isso? Consiste em você atribuir, né, ou você ter um valor para o x na função e calcular sua imagem. O que é a imagem? É o valor resultante, né? Você vai dispor de um número, joga na função e calcula o resultado. Isso é a imagem. Então, vamos ver aqui. Vejamos alguns exemplos. Dada a função quadrática f de x igual x ao quadrado menos 5x mais 6, calcule as imagens para x igual a 3 e x igual a menos 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir o x por dois números, né? Um de cada vez, óbvio. Primeiro por 3, para ver o que vai dar. O que der é a imagem. E depois por menos 1, para encontrar outra imagem. Vamos lá observar aqui. Começando, né? Para x igual a 3, onde você estiver vendo o x aqui nessa função, você vai substituir. Só que tenha atenção aos detalhes, né? Começando. Aqui tem f de x, ó, então eu vou escrever, aqui no caso é 3, vai ser o f de 3. Tá? Pessoal, aqui tem 2, tá? Mas considero como 3, tá bom? Começo. O f de 3 será f de 3, começando, x ao quadrado, 3 ao quadrado. Ó, substituir. Menos 5. O que tem entre o 5 e o x? Tem o sinal de vezes, tá certo? Então, vai ficar 5 negativo vezes 3, mais o 6, né, que faz parte da função, que é o termo independente. Feito isso, o que eu vou fazer? As operações básicas. O que eu faço primeiro? Potência, multiplicação ou soma?
Óbvio que as potências. E eu também posso fazer junto a multiplicação se for possível. Aí vamos lá. F de 3 igual. 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, que resulta em 9. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. E eu vou repetir o mais 6. Eu posso aqui fazer essa conta, ó. 9 menos 15. O 15 é maior, né, o maior módulo. Repete o sinal dele e subtrai. 15 menos 9 dá 6, só que vai ser negativo porque o 15 é maior. Aí eu repito mais 6. Aí eu tenho menos 6 mais 6. Isso resulta em 0. Então, quer dizer que a imagem para x igual a 3 é 0. Entendido? De novo, pessoal, aqui não é 2, tá? É porque eu tinha colocado e acabei esquecendo de substituir. Ok? No caso aqui, o x igual a 3. Então, o que eu fiz aqui? Calculei tudo e descobri que para o x igual a 3, a sua imagem é 0. Certo? Vamos agora substituir para o x igual a menos 1. Eu vou pegar essa mesma função aqui, tá? E substituir aqui o x, no caso, por menos 1. Onde tiver x, eu vou escrever menos 1. Então, eu começo. O f de menos 1 é igual. Eu vou pegar o menos 1 e elevar ao quadrado, que é o valor de x. Menos 5 vezes menos 1. Ah, mas aqui já tem um menos. Mas se o sinal for negativo para o número, também tem que vir junto, tá, pessoal? Por isso que é bom colocar sempre os parênteses. E o 6, como faz parte, eu também escrevo. Mais 6, tá certo? O que eu vou fazer agora? As operações básicas. F de 1 igual. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos e menos dá mais, né? Então vai ficar 1 positivo. Agora aqui, menos 5 vezes menos 1. 5 vezes 1 dá 5. Agora, menos e menos fica mais 5. E repete o mais 6. Aí vamos lá. 1 mais 5 dá 6. E eu vou somar com esse 6 aqui de novo. Quanto é 6 mais 6? 12. Então, o f de menos 1 é igual a 12. Ou seja, para o x igual a menos 1, a sua imagem ou valor da função é 12. Entendido? Então, pessoal, isso aqui vai depender da função e dos valores que forem atribuídos, tá certo? Para que você descubra as suas imagens. Isso vai ser muito importante quando a gente for trabalhar com os gráficos, tá certo? Que vai ser nas próximas aulas, mas por enquanto é só isso. Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida você pode se manifestar com comentários, pode nos procurar, pode rever a aula, pode ver o material, né, para que vocês entendam melhor, tá certo? E só um detalhe, de novo, aqui é para C3, eu vou até consertar aqui para vocês, tá bom? Só um momentinho aqui. Pronto, ó. Aqui não é 2, é para ser 3. Tá certo? Então, tá aí para vocês lembrarem, por favor. Aí, gente, fica para vocês agora a nossa atividade, tá certo? Que é a atividade número 1. Por favor, anotem a numeração, porque quando a gente for fazer a contagem de pontos, é importante para isso. Ela está no livro de vocês, tá? Nas páginas 102 e 105. São apenas 4 questões ao todo. Eu quero que vocês anotem os enunciados, deixem um espaço e coloquem as respostas, tá certo? Na página 102, as questões 2 e 4. Na questão 4, apenas os itens A, B e C. Da quarta, A2 é uma questão só, tá bom? Na página 105, as questões 7, itens A, B, C e E, você vai pular para o E, tá certo? E a questão 14. A 14 não precisa copiar enunciado, não. Basta você calcular e dar o valor final, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Lembrando que a data de entrega é até o dia 3, quinta-feira, porque vai ser colocada a próxima aula. E desejo a vocês bons estudos. Qualquer coisa pode nos procurar. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.